para você diminuir e desenvolver pequenas aplicações. A ideia é fazer a utilização dessas entradas e saídas para monitorar o estado de acionamento das entradas, se ela está ligada ou desligada. Nós vamos fazer uma correlação aqui da programação do inversor, como que o inversor entende isso e como um CLP entende isso. Um CLP, quando a gente vai fazer uma função de programação com CLP ladder, é muito simples. Esse inversor de frequência, o cara que criou ele, pensou no seguinte, pensou em fazer um inversor de frequência que pode ser programado, o CLP incorporado, ou no notebook, utilizando software de programação, ou no próprio painel do inversor. Então, você pode fazer a programação desse CLP incorporado usando o próprio painel do inversor de frequência. Como? Através de parâmetros. Então, ele fez uma engenharia que fosse capaz de desenvolver uma programação em parâmetros ou em programação no software, tá? Eu, particularmente, prefiro software. Na hora de termo de programação, o ideal é usar um software. Mas muita gente não tem disponível o computador na hora, na correria, tem o próprio painel do inversor, que já está fixado no inversor. Então, é por isso que a forma de programação desse inversor é um pouquinho diferente dos demais inversores. Então, tem inversores da VEG, por exemplo, que você tem um software específico para isso, você vai plugar o cabo entre o computador e o inversor, e você faz a programação no seu computador. Dessa forma, você só faz o download e pronto, a aplicação está lá. Em outras marcas também é assim. Essa marca é possível fazer isso, mas você também pode fazer através do teclado do inversor. Então, como é através de parametrização, você tem que entender como que está listados os parâmetros. A lista de parametrização dele, que é disponível para o CLP, é a lista A900. Então, vai do A900 até o A977. São os parâmetros. Então, tem um parâmetro ACC, que é a aceleração, DEC, que é a desaceleração, e também tem um parâmetro A900, A901, 2, 3, até o A907. Dessa forma, é disposto. Então, você tem que entender que, para você, é como se fosse um bloquinho. Ele tem, basicamente, 7 linhas de programação. Nossa, Júnior, é muito pouco. Concordo, muito pouco. Mas dá para você desenvolver. A linha de programação, cada linha de programação é chamada de unidade. E essa unidade, ele já tem uns bloquinhos prontos, ele só volta você colocar a função de cada bloquinho. O bloco de programação do inversor de frequência, desse inversor de frequência adotiva, ele é composto dessa forma. Então, cada unidade, ou seja, cada linha, você vai enxergar isso aqui. Por que isso aqui? Você vai enxergar por parâmetro. É um bloquinho. Para você fazer uma simples linha de programação no inversor, em um CLP, você poderia utilizar uma entrada e uma saída, certo? Então, você poderia simplesmente fazer o F ligando a saída RY. Seria essa forma que você faz do programação CLP. Como seria isso no inversor de frequência? Tanto via software quanto por parametrização. Seria basicamente o seguinte. Então, no inversor de frequência, como seria feito? Seria feito da seguinte forma. Esse carinha aqui é um parâmetro, você colocaria dentro desse parâmetro a informação referente ao F. E aqui, nesse carinha aqui, você colocaria a informação referente ao RY, que é a saída do inversor. Então, ele tem um parâmetro aqui que é o A900. Aí, ele tem um parâmetro que é o A905. Você vai colocar um valor que corresponde ao F, que é esse valor aqui que eu vou compartilhar na minha tela. Essa é a cara do software. O software é basicamente um aplicativo de Excel, tá? Uma extensão que a gente pode fazer no Excel e abrir, ele vai fazer a programação. Você vê que é algo bem simples, né? Poderia ser um pouquinho melhor, né? Recomendo. Mas é algo bem simples que você não precisa ter um software dedicado. Simplesmente o Excel no seu computador. E dessa forma você consegue fazer a programação. Então, basicamente, você tem 7 unidades de programação, que é essa unidade aqui. Essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você está vendo essas unidades amarelas? É nelas que a gente consegue colocar os sinais de entradas e saídas. Então, tem input terminal aqui, ó, e output terminal. Tá vendo? Então, nós temos os sinais das entradas digitais. FR, RES, e também os terminais virtuais. Virtual terminal 1, virtual terminal 2, até o 4. E também nós temos o interno terminal. Qual a diferença do virtual terminal e do terminal interno? Basicamente, o terminal virtual, a gente consegue associar funções das entradas físicas às entradas virtuais, enquanto os internos terminal, né, internal terminal, eles simplesmente são a flag, que é simplesmente sinal de on-off, ligado e desligado. Eles não têm nenhum conteúdo além disso, certo? Então, nessa coluna aqui, a gente consegue colocar esses sinais. Então, por exemplo, para fazer um comando do tipo END, eu utilizo o F, a função END, o R, e aciono um terminal aqui. Pode ser uma saída, pode ser um terminal virtual.
Entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, esse terminal virtual, ele pode estar associado ao comando frente, tá? E ele só vai ligar o inversor quando o terminal físico F e o terminal físico R estiverem ligados. Então, quando o F e o R estiverem ligados, eles ligam, aciona o terminal virtual. E esse terminal virtual, como ele pode receber a função do terminal físico, ele simplesmente poderia receber a função frente, né? A função ligar frente, ou a função ligar reverso, certo? Então, nós vamos fazer isso na prática para mostrar para você como faz. Como? Com software, seria simples. No software, seria simplesmente arrastar, soltar, fazer download. Tá? Dessa forma aqui, ó. No software, simplesmente eu pegaria o terminal F, arrastaria para esse carinha amarelo aqui, o terminal R, arrastaria para cá, o terminal VT1 arrastaria para o fim aqui, eu vinha em comandos, pegaria a função end, que é o comando end, tá? E arrastaria para o bloquinho aqui da frente. Simplesmente isso, o software, e fazer o download, tá certo? Por parâmetros, já são diferentes. Por parâmetro, esse carinha aqui, ó, esse primeiro bloco, ele tem a função, o parâmetro dele é o A900, ok? Enquanto esse outro carinha vermelho, que está logo em seguida, é o A901, e assim, A902, 3, 4, tá certo? Então, deixa eu mostrar como ficaria. Deixa eu ver se eu tenho aí. Aqui, ó. Então, é o A900, A901, A902, A903, 4, 5 e assim por diante. Cada unidade tem essa sequência aqui. Se começa com 6, vai para 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Tá? Então, com o inversor em mãos e sem um computador, o que eu faria? Eu quero fazer aquela função F e R liga o inversor de frequência. Tá? Então, eu abro o manual e vou entender qual valor que eu tenho que colocar no parâmetro F, no parâmetro A900, perdão. Então, o A900 ele vai receber valores, que são valores numéricos. Então, quando ele está com o valor 1, ele representa o terminal R, o terminal F, F de faca. Tá? Então, o A900, quando estiver em 1, é o F. O A902, deixa eu ver se ele abre aqui, ele não está abrindo logo essa... Eu vou pegar o manual. O A901, ele recebe o comando, ou seja, a função. Então, ficaria o A900, o valor 1 para receber o terminal F, o A901, o valor 3 para a função end. O A902, ele recebe o mesmo conteúdo do A900. Então, eu volto para essa planilha, enxergo onde está o R, que é 2. Então, coloco o valor 2 no A902. E a saída, output function, ele é o mesmo também do A900. Então, eu vou enxergar onde que está o terminal virtual. Bom, o terminal virtual, ele começa no 21. Ele ficaria, então, nessa formatação aqui. Vamos ver se eu consigo escrever nessa lousa. Ele ficaria nessa formatação aqui, ó. A900, 901. A902. Então, eu colocaria o valor 1, colocaria no A900 ou melhor, aqui é o A900, aqui é o A901, aqui é o A902. Então, o valor 1 representando o F, o valor 3 aqui no comando, representando a função end, tá? O valor 2 aqui representando o terminal F, o terminal R, R de rato, ok? Então, F, R, end, e aqui seria o valor 21, representando o terminal virtual. Basicamente, seria essa programação. Então, a minha lista de programação seria A900 em 1, A901 em 3, A905 em 21. Isso tudo para fazer essa simples lógica aqui, ó. Isso tudo para fazer exatamente essa função aqui. F e R liga o terminal VT1.